Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Dislube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu falei, torcedor, que nesta quarta-feira a gente iria trazer diversas informações sobre o Santa Cruz Futebol Clube, né? A gente passou um tempo afastado, né? Uns problemas a gente já falou aqui. Inclusive a galera que tá perguntando aí, tá? O bebê, o meu filho, né? Que está ainda cometido de uma virose. Melhorou sim, graças a Deus, né? Durante todo esse dia ele teve uma melhora considerável. Então, obrigado por todo mundo aí que perguntou, a galera do chat, um abraço para todo mundo, que Deus nos abençoe, mas as coisas estão sim caminhando positivamente, graças a Deus, graças a Papai do Céu. E aí, torcedor, a informação que a gente vai trazer é sobre o Thiago Galhardo, tá? O Thiago Galhardo deu uma entrevista ao portal GE, né? Ao portal Globo Esporte, nesta terça-feira, e aí, torcedor, está repercutindo. Porque em um trecho da entrevista o Thiago Galhardo deixou a possibilidade no ar de aposentadoria. Será? Inclusive sobre isso a gente vai falar uma coisa que a gente apurou com exclusividade. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É muito importante a tua inscrição, torcedor. Dá moral pra gente aí, tá? Se inscreve aqui, ó. É muito importante. Deixa o like para mais pessoas ter acesso e acione o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos de forma automática. Aqui está passando os nossos patrocinadores: Jogo de Ouro, Postos Dislube, Teixeiras e Seixas, ES Autos, Pizzaria e Restaurante Passira. Galera que está aí incentivando o trabalho do Cast Coral. Aqui, torcedor, bolachas da Vovó Vera, né? Para você assistir os vídeos do Cast Coral, comendo aquela bolachinha, tem doce, tem salgada. E também as bolachas suíças da Vovó Vera. E você encontra as bolachas da Vovó Vera na Granja do Negro. 2 endereços. Água Fria, né? Na feira de Água Fria. E também no Arruda, próximo ao estádio José do Rego Maciel. Para você abastecer sua hamburgueria, fazer aquele sanduíche para namorada, para o namorado. Tudo em frios e laticínios você encontra nas Granjas do Negro. E para você aí fazer a sua confraternização, passa no Atacado Farias, torcedor, que fica no Ceasa, na Calçada da Fama. Bebidas, frios, laticínios, petiscos. Vai agora no Ceasa, na Calçada da Fama, para você fazer tudo ali, fazer sua compra para sua confraternização. RBS Autoservice, torcedor. Toda a linha Jeep, Renegade, Compass, Dodge, Ram, para você fazer a manutenção do seu carro. A galera lá na RBS é especialista nessas marcas que eu te falei, na Avenida Recife 2917, torcedor. Ó, Thiago Galhardo, né, ele chegou no Santa Cruz Futebol Clube, né, com grande expectativa, né? Inclusive eu fui um dos que apostou que o Thiago Galhardo ele seria ídolo também no Santa Cruz, como foi, né? Denis Marques, Ramon, como foi Grafite, como foi Gilberto, André Dias, todos esses centroavantes aí que eu falei, que tiveram intimidade com a camisa 9, né? E assim, o Washington também, eu não vi o Washington jogar, porque eu era muito novo, mas falavam também que o Washington veio do futebol, né? Do sudeste do país, e foi muito bem no Santa. Com essas mesmas características aí do Denis Marques, do próprio Galhardo aí, mas o Thiago Galhardo não conseguiu emplacar, torcedor. Veja, Thiago Galhardo hoje é um jogador que recebe 200 mil reais do Santa. É um cara que jogou 23, 24 jogos, só fez 7 gols, torcedor. O cara ganha 200 mil reais, fazer 7 gols, desses 7 gols foram 3 de pênalti, rendimento muito abaixo. E ele tem contrato até dezembro de 2026. Você, torcedor aí, você permaneceria com o Thiago Galhardo, mesmo ele tendo contrato? Porque se ele não conseguiu render
com o nível técnico que as competições que o Santa jogou esse ano, o que é que garante que ele vai render jogando num campeonato de Série C, que essa Série C de 2026 vai ser quase uma Série B. Basta ver os times que estão caindo, basta ver os times que subiram, os que permaneceram na Série C, ou seja, vai ser um campeonato com a régua um pouco acima. Então, se você não tiver bem, primeira coisa, fisicamente e tecnicamente, você não vai render. E fisicamente é coisa que o Thiago Galhardo não conseguiu ter nesse ano de 2025. Então, assim, é muito provável, mas muito provável mesmo, que o Galhardo não vai ter condições de jogar, porque ele mesmo não se cuida. É um cara que tem uma qualidade técnica invejável. Aqui a gente não é doido de dizer que o Thiago Galhardo tecnicamente é mau jogador, longe disso, até porque o cara foi para a seleção brasileira. Até porque hoje também, né, qualquer bosta vai para a seleção brasileira. Mas o Thiago Galhardo, quando foi para a seleção brasileira, ele à época era artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Somente um dos melhores e maiores campeonatos do mundo. Então o cara era artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. E ele foi convocado em 2020. Mas estamos em 2025. O Thiago Galhardo hoje é um cara muito bem financeiramente. Não precisa do dinheiro. Não é o cara que tem fome, que quer lutar pelos objetivos. Se fosse um cara que de início de carreira, então ele tá nem aí, torcedor. Basta ver os stories do Thiago Galhardo. De todos os jogadores do elenco do Santa, todos, se você acompanha a rede social, você vai ver que todos eles sempre postam trabalhando em academia, correndo, fazendo algum tipo de atividade. O Thiago Galhardo, todos os stories dele é sempre em balada, viagens, bebidas, ou seja, um cara desse que já tá de férias quase há 2 meses. Tá mostrando que ele não quer nada, torcedor. Pra você ter ideia, o Ariel, atacante Ariel, esteve hoje, nesta quarta-feira, no Arruda para treinar. Santa Cruz só vai se reapresentar na próxima terça-feira. O Ariel já vem trabalhando em casa, né, com seu preparador físico particular. E também ele foi pro Arruda hoje correr, se habituar ainda mais, né, ter aquele contato com o campo e tal. Ou seja, é um cara que tá querendo. E olha que o Ariel é um cara mais velho do que o Thiago Galhardo, tá? Então, a gente já vê o nível de interesse, né, o nível de gana de ambos os jogadores aí. Totalmente distintos, né? O Ariel tá numa rotação muito elevada e o Thiago Galhardo tá ali, né? Lentamente, não quer nada com a vida. Mas aí o Thiago Galhardo tá no direito dele. Inclusive o Galhardo já deu entrevistas aí dizendo que iria pro Big Brother Brasil e tal. Mas aqui a gente está para falar sobre a entrevista que ele deu no GE. Falando em diversos assuntos, falou inclusive sobre a sua passagem pela seleção brasileira, briga com Tyson, ele falou questão de vaidade do lado de Tyson e deixou a entender sobre aposentadoria, torcedor. Se ele fizer isso, o Thiago Galhardo vai ganhar um prêmio muito importante e o torcedor do Santa vai aplaudir Thiago Galhardo de pé se ele se aposentar agora no final de 2025. Aqui, ó, tá o trecho aqui, ele diz que o futebol tira mais do que dá e a aposentadoria tá chegando. Ou seja, o Thiago Galhardo pensa em se aposentar. Se a gente levar em consideração a vida que ele vem levando nesses últimos meses aí, nesse ano de 2025, eu acho que o Galhardo já é um jogador aposentado, tá? A gente que vê futebol jogado, a gente que acompanha futebol de perto, a gente vê que o Galhardo não tem mais aquela rotação, não tem mais aquela volúpia de estar correndo. Como eu falei, é bom tecnicamente, mas futebol hoje é 70% de físico e 30% de técnica. E o Galhardo tá muito longe dos dois aí. É um cara que já tá aposentado, no meu ponto de vista. E outra informação, tá? A gente que acompanha, né? A gente que vai quase que diariamente no Arruda, mesmo sem atividade, a gente vai no Arruda, porque as informações acontecem lá no Arruda. E a gente, como é um canal aqui, né, que vive de notícias, sempre trazendo a verdade. O
carro do Thiago Galhardo, torcedor, prestem atenção, tá? O carro do Thiago Galhardo estava no Arruda. Ele de férias, andando no mundo, e o carro dele estava lá. Só que na última sexta-feira, torcedor, o Thiago Galhardo mandou recolher o seu carro do Arruda. Ou seja, ele já levou o seu carro. Isso pode representar alguma coisa? Não, pode ser que ele vendeu o carro, ou tirou o carro do Arruda, está em outro lugar no Recife. Enfim, o carro sempre esteve lá. Mas Thiago Galhardo já retirou o seu carro do Arruda. Algo tem aí, tá? Pode até não ter, mas algo tem. Porque não faz sentido, né? Ah, vou tirar o carro para deixar em alguma outra garagem. Pode ser que tenha vendido o carro. Mas aí dá indícios de algo que possa acontecer sobre uma possível saída ou até mesmo uma aposentadoria. Por exemplo, ele pediu para retirar o seu carro, ele tirou o seu carro do Arruda na última semana. E nessa semana agora, né, que a gente está, ele dá uma entrevista a nível nacional no portal Globo Esporte, falando aí, né, que a aposentadoria está chegando. Ou seja, acredito eu, né, que o Thiago Galhardo deva sim não fazer parte nas repúblicas independentes do Arruda para o próximo ano 2026. Que é bom, né? Tem aí já um caminho aberto para a chegada de outros jogadores do quilate do Galhardo, até com um valor de proposta agressivo, no valor financeiro para trazer grandes jogadores. O Santa Cruz está conversando, né, com o Gilberto, mas não faz sentido nem tem caixa trazer Gilberto com Galhardo. Ou seja, é um ou outro pelo valor. Já está saindo o Felipe Alves. Se sair o Galhardo também, serão esses dois jogadores saindo, serão 350 mil reais a menos na folha. E aí abre caixa para o Santa Cruz fazer investimentos. Quem sabe, né? Gilberto e João Paulo. Mas não dá para trazer esses dois atletas com o Galhardo e Felipe Alves no elenco, torcedor. Deixa aqui o teu comentário. Queria Galhardo? Não queria? Ele falou em se aposentar? Que se aposente, tá? E aí, eu mesmo vou aplaudir o Galhardo se ele se aposentar por essa atitude honrosa do Thiago Galhardo. Mas foi uma fala dele, né, que ele deixou no ar. Vamos torcer que isso se concretize e o Thiago Galhardo se aposente, tá bom? Forte abraço, torcedor. Ó, lembrando, tá? Pé Point aqui, ó. 2 endereços para você comprar a sua sandália Havaianas e Grendene. Pé Point, né, colado com o mercado de água fria, e também em Afogados, na rua São Miguel. Se você quer dar um talento no motor do carro, tá precisando de serviço de retífica, aqui ó, Retíficas Modelo, colado com a Tupã de Afogados. Todo mundo é tricolor. Além de serviço de qualidade, todo mundo é tricolor. Retífica Modelo, qualidade na retífica aí, né, colado com a Tupã de Afogados. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.